Olá, muito boa tarde para todos. Talvez para alguns seja bom dia, para outros seja boa noite. Graças à tecnologia, podemos ver essa palestra em qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora, qualquer mês e até a qualquer ano. Que maravilha! Pois é, graças a Deus estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao projeto de palestras espíritas online, desenvolvido pelo Centro Espírita Irmãos da Nova Era, situado à Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, número 522, em Santo Amaro, São Paulo, capital. Esse projeto teve início com a pandemia da Covid, com o objetivo de integrar os seus colaboradores e também de divulgar, de continuar a divulgação da doutrina de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Então, antes de começarmos a nossa conversa, nós queremos pedir, como sempre fazemos, a permissão de Deus e a sua bênção, para que as nossas mentes estejam abertas para o entendimento daquilo que aqui vamos tratar, daquilo que aqui vamos conversar. Também pedimos a Jesus que adentre aos nossos lares, junto de seus mensageiros de amor, trazendo-nos o conforto, o consolo, a tranquilidade para as nossas dores, para as nossas aflições, o renovar das nossas esperanças e das nossas energias. Pedimos também a Maria, Mãe de Jesus, que nos envolva em seu manto de luz e amor, trazendo aos nossos corações o conforto, o consolo, a tranquilidade, a esperança em dias melhores, para que continuemos a nossa trajetória terrena com tranquilidade. E sobre o que vamos conversar na tarde de hoje? Conforme foi anunciado, nós vamos tratar do assunto denominado Os Herdeiros do Novo Mundo. Quem habitará os novos tempos do planeta Terra? Estes novos tempos que estão chegando, que estão chegados, que logo, logo estarão por aí. Quais os requisitos para os herdeiros deste novo mundo? Quem serão os herdeiros, os habitantes deste mundo de regeneração? Sim, porque o mundo já não é mais o mesmo e continua ainda a sua transformação. Estamos em plena transição planetária e temos tido muitas aflições, muitas angústias, alguns sofrimentos por conta da incerteza dos momentos vividos. E aí nós lembramos daquela afirmativa de Jesus: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Mas o que será que Jesus queria nos dizer com esta afirmativa? Seriam apenas as aflições terrenas? O que Jesus estava informando a humanidade com essas aflições é que haveria muitas coisas a serem vencidas na vida, muitas batalhas no nosso dia a dia. Mas a verdadeira batalha a ser ganha é aquela que travamos diariamente contra as paixões inferiores e os arrastamentos
de baixo nível, decorrentes ainda da nossa imperfeição moral, que ainda insistem em nos fazer tão infelizes. Mas quando o Mestre veio nos trazer o amor, trouxe-nos também as orientações para aos poucos vencermos esta batalha e nos tornarmos criaturas melhores. E, consequentemente, melhorarmos o mundo que habitamos. Diante disso, certo dia, nos deparamos pensando o seguinte: no tamanho do mundo, no número de habitantes do planeta, em torno de 7,7 bilhões, segundo a estatística de 2019. E diante disso nos apavoramos, pensamos, mas é muito difícil, é muita gente para se modificar ainda, vai demorar muito tempo para esse povo todo se transformar, para se tornar criaturas melhores, para esse povo se tornar mais fraterno, porque existem os conflitos políticos entre as nações, as dificuldades econômicas, os problemas sociais, tanta coisa ainda para ser resolvida. Vai ser bem difícil chegar esse dia. Mas aí nos lembramos que para Deus nada é impossível. E nos lembramos também que Ele espera cada um a seu tempo, com seus próprios méritos, alcance a própria evolução espiritual, que é o objetivo da criação divina de cada um de nós. Essa evolução gradativa por parte dos espíritos, então, é possível sim. Vejam, Kardec perguntou à equipe do Espírito da Verdade: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos? São eles mesmos que se melhoram? O que quer dizer? Quem nasce bom continua sempre bom e quem nasce mal continua sempre mal? Isso está lá na questão 114 do Livro dos Espíritos. E a resposta foi o seguinte: os espíritos se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem para outra mais elevada. E segundo a mensagem de Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte: todos os seres da criação, animados ou inanimados, são submetidos às mesmas leis da natureza pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Mas então o que acontece? Porque nem todos, mesmo com o conhecimento destas leis, não as compreendem e não as praticam. Sabe o que nos conforta? O que nos consola? É saber disso aqui, ó. O progresso é uma lei natural. E por conta disso, é forçoso que se efetue. E fomos lá na questão 1018 do Livro dos Espíritos. A última questão no Livro dos Espíritos. E a pergunta está assim: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E a resposta: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte de bem e de felicidade. É uma mensagem de São Luís. Concordando com isto, nós temos a fala de Jesus, que estabeleceu como lei a doçura, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, e condenou a violência, a cólera e até mesmo qualquer
qualquer expressão descortês para com o nosso semelhante. Quando lá no Sermão do Monte, ele afirmou: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao ponto. Estes serão os herdeiros do novo mundo. Mas o que acontecerá com os retardatários? Com aqueles que ainda não conseguiram ser deste jeito? Com aqueles que ainda não vivem de acordo com estas leis? Que na escola do planeta Terra, sob a direção de Jesus, em que a vida é o grande professor, não conseguiram prestar atenção nas aulas, não fizeram suas lições, não se distanciaram da vontade de praticar o mal, não sentiram o desejo de fazer o bem? O que acontecerá com estes? Para entendermos melhor esta questão, a doutrina espírita nos esclarece a existência de diferentes categorias de mundos. Embora não seja possível uma classificação absoluta do seu estado e do seu destino de um modo geral, podem ser divididos assim. Primeiro, os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Nós já saímos desta fase. Segundo, mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. É o estágio atual da Terra, mas que está a caminho do terceiro mundo, da terceira categoria de mundo, o mundo de regeneração, onde o mal ainda existe, mas o bem é predominante. O futuro estágio da Terra. E a quarta categoria é a dos mundos felizes, onde o bem supera o mal. E temos a quinta categoria, que é o mundo celeste ou divino. É a morada dos espíritos puros, onde o bem reina sem mistura. É a esfera crística, o mundo habitado por Jesus. Como nós já dissemos, a Terra por ora se encontra no mundo de provas e expiações, onde ainda nós vivemos experiências bem difíceis, mas está a caminho da regeneração. A título de ilustração e fixação deste conceito de diferentes mundos, tem uma música sertaneja criada em 1955 por Palmeira e Biá. Chama-se Disco Voador. Vocês podem ver, né? Não é do meu tempo. A música diz assim: se Deus, que é todo-poderoso, fez esse colosso suspenso no ar, por que não pode ter criado o mundo apartado da terra e do mar? Tem gente que não acredita. Acha que são fita os mistérios profundos. Mas quem tem um filho pode ter mais filhos, porque o Senhor também pode ter outros mundos. Tem lógica, não tem? Mas voltemos a analisar o destino da humanidade segundo os seus hábitos na escola chamada Terra, com o professor chamado Vida e o diretor chamado Jesus. Conforme as nossas condições evolutivas e de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, nós saímos do mundo primitivo
e reencarnamos no mundo de provas e expiações. E aqui estamos, em plena transição planetária. Porque os tempos estão chegados. Não sabemos há quanto tempo estamos por aqui, nem quantas encarnações já tivemos, mas foram muitas. Nem sabemos também por quanto tempo ainda vamos ficar por aqui. Alguns dos nossos companheiros na estrada da vida já realizaram grandes conquistas no campo da moral, em que a espiritualização é indispensável. Estes já conseguem não turbar a mente e o coração com os excessos materiais. Executam bem as suas incumbências, seja como chefe de família, como patrão, como governante, como funcionário público ou profissional de qualquer trabalho. Já não fazem mau uso da posição que ocupam através da violência, da agressividade e da arrogância. Graças a Deus, esses já conseguiram essa evolução, né? Mas há uma categoria de alunos da Escola da Terra que não são nem tão maus alunos, mas também não se dedicaram à escola como deveriam. Qual será o destino destes? Esses que dizem assim, não fiz mal algum, mas também, contrapartida, não fizeram bem para ninguém. E há ainda aquela outra categoria de espíritos que são mais resistentes às mudanças, preocupados apenas em favorecer a si mesmo, alegrando o seu orgulho e o seu egoísmo. Haroldo Dutra Dias, em seu livro E o Verbo se fez parábola, analisa essa transição planetária fazendo um comparativo com a parábola dos talentos contadas por Jesus. Aquela parábola em que conta que um certo senhor foi viajar e distribuiu os seus talentos entre 3 de seus servos. Diz a parábola de Jesus, de acordo com a capacidade de cada um deles. Este senhor deu 5 talentos a um, a outro deu 2, e ao terceiro deu apenas 1 talento. Segundo a parábola, aquele que recebeu apenas 1 talento foi o que menos fez. O enterrou por medo de perdê-lo. Não se esforçou nem um pouquinho. Cruzou os braços esperando seu patrão voltar. Foi preguiçoso, negligente, desinteressado. Quando da volta do seu patrão, ou seja, em um comparativo com a hora do exame final na escola da vida, não apresentou nenhum progresso por conta disso. Então o Senhor lhe falou, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, se-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30. Entendemos que trevas exteriores não se localizam na Terra, mas em um outro mundo. Um lugar diferente e doloroso, para onde os maus, os indiferentes, os ególatras e egoístas, os preguiçosos, os servidores inúteis, os maus alunos serão transladados.
Para onde irá também todo aquele que fez promessas e não cumpriu? Deu conselhos, mas não observou a sua prática. Deu opiniões esclarecendo outras criaturas, mas não buscou a própria iluminação. E segundo o Espírito Lúcius, pela psicografia de André Luiz Ruiz, esses não terão permissão para habitar este novo mundo. Habitarão um mundo novo, compatível com suas vibrações. E lá terão oportunidade de aprender as lições que perderam por aqui. E mais uma estrofe da música Disco Voador que nos diz o seguinte: o nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade. Quem forma vinha, colhe uva, e quem planta chuva, colhe tempestade. Então é assim. Estes vão precisar esperar a tempestade passar e progredir espiritualmente, para então depois retornar. Porque nós lembramos que não existe uma pena eterna e que Deus é amor e sempre nos dá novas oportunidades. Porém, nós não precisamos esperar que isso aconteça. Podemos desde já nos esforçar e, fazer um trabalho de recuperação escolar, nos recordando dos ensinos de Jesus, e ir agora mesmo colocando esses ensinos em prática, pois o diretor da nossa escola Terra nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E assim, estamos já nos preparando para o finalmente dessa nossa conversa. Quem, enfim, serão os herdeiros do novo mundo? Mais uma analogia da parábola dos talentos. Herdarão a terra aqueles que entregaram ao Senhor os seus talentos multiplicados. Podemos fazer esta mesma analogia com o que Kardec nos fala no capítulo 18, no livro A Gênese, sob o título A Geração Nova, no item 26. Lá nós encontramos que, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Comparando com a parábola, é aquele que recebeu os 5 talentos e os multiplicou, e quando o seu senhor chegou, ele entregou então o dobro dos talentos para ele, né? Quando esse tempo chegar, os que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não o toca, não serão mais dignos de habitar a terra transformada, pois não serão mais compatíveis com as boas energias da terra e delas serão excluídos. Pois, além de trazer discórdia e confusão, seriam também um obstáculo ao progresso. É o que nos diz a Gênese. E nós então comparamos com aquele que recebeu um único talento e mesmo assim o enterrou. Estes terão que estagiar em mundos primitivos ou mundos inferiores para aprender as lições perdidas. Mas ainda há uma outra categoria de alunos da Escola Terra, lembra? Aqueles que nem são tão maus, mas também não são tão bons, que não se dedicaram à escola como deveriam. Aqueles que nós já falamos, que dizem assim: mas eu não fiz mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem, né? O que acontecerá com estes? Estes irão espiar, quer dizer, corrigir seu endurecimento, uns em mundos inferiores,
Outros pode ser até aqui na Terra mesmo, entre raças terrestres atrasadas, que equivalem assim a um mundo inferior. E ali, junto destes, poderão, inclusive, se quiserem, multiplicar os talentos já adquiridos através dos conhecimentos que tiveram aqui na Terra, na escola Terra, né? Porque ninguém retrograda, ninguém volta atrás. Evolução conquistada não se perde. E alguma coisa de útil aprenderam. Então, poderão auxiliar a avançar e fazer progredir essas raças atrasadas. Estes nós podemos comparar com aqueles que receberam 2 talentos apenas, né? Mas então, puxa vida, quem habitará a terra no lugar desses que serão expulsos? Estes serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. E isso acontecerá gradativamente, quando a geração atual desaparecerá e a nova lhe sucederá. Cada criança que nascer será um espírito mais adiantado, propenso ao bem. Isso nós já vemos por aí, né? Pode até ser a volta de um espírito que na erraticidade já se melhorou e agora também já está disposto a praticar o bem. Segundo algumas previsões mediúnicas, alguns espíritos que estão desencarnando pelo Covid reencarnarão na Terra nestas condições. Porque já nos dizem os espíritos que uma temporada no mundo dos espíritos é suficiente para lhes abrir os olhos. E o incrédulo, o autoritário e o fanático podem então voltar com ideias inatas de fé, de tolerância, de fraternidade e até de liberdade. Pois diz ainda o mesmo capítulo do livro A Gênese, quando acontecem as calamidades, as catástrofes, as pandemias, promovendo as mortes coletivas, o objetivo é o de transformar mais rapidamente o espírito da população. Deus sempre tem um fim útil para todas as coisas. É por isso que se nota que após as grandes crises surge sempre uma era de progresso. Portanto, queridos amigos, mantenhamos a nossa fé. Esforcemo-nos nas lições desta escola chamada Terra. E não importa se você é espírita, evangélico, católico ou de outra crença qualquer. Se você não quiser fazer algo bom em seu próprio benefício, se não desejar ajudar o seu próximo, se não estiver disposto a perdoar ou a pedir perdão, lembre-se que do alto do monte Jesus profetizou: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Portanto, ainda está em tempo. Esforcemo-nos para sermos os herdeiros deste novo mundo. Certo? Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade desses estudos e destas reflexões. Nós estamos sempre aprendendo a cada dia que passa. E já terminando a nossa conversa de hoje, nós queremos também agradecer ao Centro Espírita Irmãos da Nova Era, que nos deu esta oportunidade de estudar estas lições,
E também agradecemos a sua companhia e o seu estímulo com os seus likes. Também agradecemos pela visualização deste canal. Pois, segundo Emmanuel, no livro Estude Vida, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Assim, queridos amigos, queridos companheiros, nós desejamos a todos um ótimo final de dia, ou de tarde, ou de noite. Mas, como dizemos sempre junto a Jesus, nossa melhor companhia. Até qualquer de repente, muita paz a todos.